galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o funguento Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, um pouco menos rouco do que sexta-feira. Tá funguento ainda, não? Não, funguento não. Tô só a garganta que tá pegando. E a tosse. Então, tá bom. Melhoras para você, meu querido Bruno Castilho. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. Tá com maquiagem hoje ou não? Grande Luiz Fernando. O Luizão tá sempre aqui. Tá com maquiagem. Que beleza. Eu vi o joinha dele ali. Que beleza. Nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de futsal, porque o time do São José entrou em quadra na última sexta-feira pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. O São José recebeu o Praia Grande da Baixada Santista, precisando apenas de um empate para chegar às semifinais, já que no jogo de ida, São José havia goleado fora de casa por 8-3. Mas quem achou que a partida de volta seria fácil, se enganou redondamente. O Brunão esteve por lá. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Após golear o Praia Grande na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal, imaginava-se que o São José viria com o freio de mão puxado apenas para cumprir tabela, certo? Errado. Os comandados do técnico Gabriel Oliveira queriam vencer também em casa. E com isso, o goleiro Luiz Guilherme do Praia Grande teve que trabalhar 1, 2, 3 vezes no primeiro tempo. Só que de tanto insistir, os joseenses abriram o placar nesse lance, com Gustavo faltando 8 minutos e meio para o intervalo. Precisando virar o placar para levar a decisão para a prorrogação, o Praia Grande também buscava o gol, mas era pouco. Na resposta, o São José quase ampliou nesse lance. Os donos da casa precisaram de alguns minutos a mais para fazer o segundo, e quando fizeram, foi nesse golaço de Roney, de primeira. No segundo tempo, o jogo continuou o mesmo, com o São José atacando e o Praia Grande todo atrás. Mas, diferentemente da primeira etapa, quando os visitantes pouco assustaram, dessa vez eles conseguiram o gol. Paulo Eduardo diminuiu para o Praia Grande. O gol fez o Praia Grande sair mais para o ataque. Nessa jogada, quase saiu o gol de empate e ainda ficou a reclamação dos visitantes sobre um possível pênalti. Na resposta joseense, por pouco a bola também não entra. 1 minuto depois, foi a vez do goleiro Luiz Guilherme fazer uma boa defesa e impedir o terceiro gol joseense. E como todo jogo decisivo, o entrevero entre os jogadores das duas equipes foi um ingrediente a mais para a partida. Com o jogo pegado, o Praia Grande estourou em faltas e o Wesley teve a chance de fechar o placar nesse tiro livre. Mas o goleirão defendeu mais uma. Fim de jogo, São José classificado para a semifinal 2, Praia Grande eliminado 1. A gente precisava se impor, precisava colocar o nosso ritmo e eu acredito que a gente colocou. A gente criou muito mais chances de gol do que eles, então saio satisfeito com o rendimento da equipe. A gente suportar, né? Suportar o resultado. A gente sabia que aqui em casa a gente sabe que o São José é muito forte, né? Mas graças a Deus a gente saiu com o resultado positivo e podemos passar de fase aí. Com a classificação confirmada no Paulista, agora o São José volta as atenções para a fase de mata-mata da Liga Nacional, no dia 15, quando enfrenta o Umuarama, no Paraná. A equipe se comportou bem, diferente do primeiro jogo só, é que os gols não saíram, mas foi uma boa preparação e a gente chega muito confiante para o jogo contra o Umuarama. Vamos forte para essa decisão contra o Umuarama. A gente joga o primeiro jogo lá no dia 15 e a gente trouxe essa decisão aqui para São José, que a gente sabe que a gente é muito forte aqui. Muito bem, Brunão. Quase sem voz, mas trouxe a informação aqui para os nossos telespectadores. Jogo movimentado e tinha que ter uma confusãozinha ali no final, né? É que a arbitragem deixou muito o jogo correr solto, assim. Quando o jogador São José recebia a bola e tocava,
o jogador do Praia Grande empurrava o jogador do São José, principalmente para cavar ali uma expulsão ou um cartão amarelo, enfim, pendurar alguns jogadores, o que aconteceu, né? O Biel tomou amarelo, acho que era o Vini ali que tomou amarelo também. Então, o que deixa o jogo mais quente, assim, né? Qualquer divididazinha era um motivo para reclamação, para empelotar todo mundo ali em cima do árbitro. Então, assim, ele deixou muito correr, não marcou as faltas que deveria marcar, mas o São José jogou o necessário para ganhar, se classificar, um treino aí de luxo realmente para o dia 15 visando a Liga Nacional. Pois é, a arbitragem, você falou aí, se eu não estou enganado, a arbitragem foi do Nilson Carlos do Nascimento e também o José do Patrocínio, os dois ali, experientes árbitros, rodados árbitros aí da Federação Paulista de Futsal. O Nilson, inclusive, o Nil, né, que o pessoal conhece ele como Nil, que não é o do Grupo Dominó, o Nil, ele era professor aí da Federação Paulista de Futsal e tudo mais. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, aliás, informação importante essa, né, mas o detalhe é o seguinte, jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, tivemos aí a goleada do São José 8-3 para cima do Praia Grande, o Sorocaba goleando o Pinda Futsal 7-1, Santo André goleando o Aroeira Futsal por 10-3 e tivemos na sexta-feira o primeiro jogo da semifinal, o Corinthians batendo a ABB lá no ginásio da ABB por 4-2. Sexta-feira tivemos aí o primeiro já semifinalista classificado, o São José por 2-1. Amanhã 2 jogos, o Sorocaba recebendo o Pinda, Santo André recebendo o Aroeira Futsal, o fechamento das quartas de final somente no dia 28, quando o Corinthians recebe a ABB. Esses são os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. A gente vai ter que aguardar tudo isso. O São José fica aí só esperando agora para ver quem vai enfrentar, porque depende de requalificação aí dentro da competição. Provavelmente aqui o Sorocaba vai ganhar de novo, o Santo André vai ganhar de novo, o Corinthians deve ganhar de novo e tem que ver como é que vai ficar o posicionamento para ver quem enfrenta quem. Melhor campanha enfrenta a quarta pior campanha, segunda e terceira melhores campanhas se enfrentam e vai depender dos resultados, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre a grande final do Campeonato Paulista de Basquetebol, o jogo 1, que será aqui em São José hoje à noite. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte e a gente fala agora da decisão do Campeonato Paulista de Basquete. Hoje, pela manhã, no palco do primeiro jogo desta decisão, aconteceu uma coletiva de imprensa com personagens das duas equipes. Quem esteve por lá e conta tudo para você é o nosso repórter Paulo Ricardo. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus. Boa tarde, Paulito. Olá, Vieira Júnior, Bruno Castilha, todos os amigos ligados aqui no Hora do Esporte. A Federação Paulista de Basquetebol promoveu hoje cedo uma coletiva de imprensa para poder divulgar o primeiro jogo da finalíssima entre as duas equipes do interior, São José e Franca. A novidade fica por conta de uma bola exclusiva feita para essa final, preta e dourada, ficou muito bonita. Esportivamente, as duas equipes treinaram hoje cedo aqui na arena também, um treino mais leve. E pelo lado do São José, quem conversou com a gente foi o técnico Regis Marrelli e o ala armador Felipe Ruivo. Ruivo, inclusive, que foi um dos destaques da equipe nas semifinais contra o São Paulo. Disse que o São José está embalado, cresceu no momento certo e está confiante para esse primeiro jogo da decisão. Sem dúvida nenhuma a gente está pronto, né? Acho que a gente teve grandes méritos de estar nessa final. A gente vem fazendo grandes jogos e a gente acho que cresceu no momento certo da competição. O técnico Regis Marrelli disse que Franca, pelo investimento, acaba sendo favorita, mas confia na equipe do São José e pode utilizar esse fator casa para sair aqui da arena com a vitória neste primeiro jogo. Espero que a gente faça um grande jogo aqui e quem sabe aí sair com a vitória para poder jogar pressão para eles. Pelo lado de Franca, quem conversou com a imprensa foi o técnico Elinho Garcia e o ala pivô Lucas Dias. O Lucas, inclusive, é a principal dúvida para esse jogo. Ele teve uma lesão no pubis, não participou das semifinais contra o Paulistano, estava aqui treinando pela manhã, fazendo alguns arremessos de 3, mas com muitas dificuldades ainda de locomoção. E no vestiário, antes da partida, ele vai fazer alguns testes para saber se consegue ir para o jogo e disse que se precisar vai tentar ir no sacrifício. Desde o jogo do Paulistano a gente ficou umas 2 semanas tentando se recuperar, fazendo físio até de madrugada. Então a gente está tentando, cara, fazer de tudo assim para mim ver se consigo jogar as finais. Tem uns testes ainda para fazer. Se depender de mim, eu vou fazer de tudo para jogar.
O técnico Elinho Garcia também pediu pés no chão para o time de Franca e quer muita intensidade da equipe, porque sabe que não vai ter vida fácil hoje. Então eu acredito que tem tudo para ser uma grande final. No meu modo de entender, cada jogador, qualquer jogador das duas equipes podem decidir um campeonato, então todo o cuidado, a atenção, o alerta necessário para que a gente possa estar defendendo a equipe de São José como um todo. Vieira, então é isso, o jogo acontece hoje às 8 horas da noite aqui na Arena Farmaconde e os ingressos, né, para essa partida ainda estão disponíveis, a expectativa é de uma arena lotada. E para poder ilustrar um pouquinho como que foi a preparação das equipes para este confronto, o nosso repórter João Delfino preparou um material especial. As imagens são do nosso onipresente topzera Ralf Siqueira, vamos conferir. Por aqui só se fala na decisão de hoje à noite. E o papo é reto. O adversário do São José será o poderoso Franca. Regis Marrelli não esconde que o favoritismo está do outro lado, mas reforça que a Águia não chegou na final por acaso. Realmente é uma equipe muito forte, a gente sabe que eles são favoritos, a gente sabe que a equipe deles é melhor que a nossa, o investimento é muito maior do que o nosso, mas o jogo é jogado, né? Vamos entrar na quadra e vamos lutar muito por esse título. Apesar de ser um time jovem, o São José aposta na experiência para chegar ao seu 6º título paulista. Além de Renato Carbonari, que já jogou e ganhou uma final de estadual pela Águia em 2015, outros atletas também já disputaram a final do Campeonato Paulista. Entre eles, Douglas dos Santos, pelo Corinthians em 2019, Ruivo pelo Paulistano em 2020 e Buiú, também pelo time da capital em 2018 e 2020. O alarmador destaca que mesmo indo para a sua 3ª decisão na carreira, o frio na barriga é sempre o mesmo. Todo momento você fica preparado, né? Estamos treinando aí bastante, estamos pensando já na final e tem que ir para cima e o pensamento é o mesmo, é estudar o time, cabeça erguida e ir para cima dos caras todo tempo. Fora de quadra, a experiência chega a ser maior. O preparador físico Paulo Neri foi jogador da Águia e ganhou o Paulista de 2009. Em 2012, quem faturou o título foi Dedé. O ex-ala hoje é supervisor técnico da equipe. Regis Marrelli dispensa apresentações. Bicampeão estadual pelo São José, chega para sua 5ª final de estadual. E ao lado dele, o último técnico a levantar o troféu de campeão paulista por aqui. O olhar atento de Cris Amed. Era ele o comandante do São José 9 anos atrás. Permaneceu na cidade e hoje, na teoria, é auxiliar técnico. Mas não é bem assim que o professor Regis Marrelli define o cargo dele por aqui. Na verdade não tem auxiliar, são 2 técnicos, né? O Cris é um cara totalmente gabaritado. A gente tem um combinado, né? Eu falo bastante sobre a jogada do adversário, né? Eu faço esse estudo e esse vídeo, né? Essa análise das jogadas do adversário. Então, principalmente quando a gente está defendendo, eu fico mais em pé, eu falo mais, né? E a questão ofensiva fica mais na parte dele. Mas a gente conversa o jogo inteiro, né? Situações de substituições. Chegou a hora de analisar o time de Franca e arrumar um jeito de parar os atuais campeões do NBB. Ele sabe que não será tarefa fácil, mas garante que o time tem capacidade para isso. E agora a gente foca um pouco mais nas jogadas, pega exatamente o que eles fazem, né? É claro que a qualidade individual deles é muito alta, né? O Lucas Dias tem vários improvisos, o Jorginho também, jogador de seleção brasileira, então é muito complicado. Mas a gente tenta mapear bastante o que a gente pode das jogadas deles. Perguntei a ele se existem semelhanças entre o São José de 2015 e o atual. Cris destacou a entrega dos atletas e o fato do elenco atual, assim como o de 9 anos atrás, não ser apontado como favorito. Primeiro, são 2 equipes muito parecidas, 2 equipes que trabalham muito, são jovens que estão afim, né, de chegar, de conquistar. Então isso já faz o nosso dia a dia muito tranquilo, muito bom. Faltam apenas algumas horas para a bola subir para os 40 minutos mais importantes da temporada até aqui. Então o time sabe que vencer a primeira partida em casa é fundamental para manter vivo o sonho do título.
Não ganhar fica muito mais complicado. Eu acho que se a gente ganhar, a gente joga pressão para eles, né? Apesar que é um time muito acostumado, porque senão nós vamos ficar muito pressionados. Se a gente não ganha o primeiro jogo aqui, nós vamos ter a obrigação de ganhar 2 lá, né? Então inverte o papel, né? Mas vamos ver, playoff eu já vi acontecer de tudo. Eu lembro quando a gente ganhou aqui em 2011, 12, a gente estava toda a festa pronta para ser campeão paulista aqui, perdemos do Pinheiros em casa, ninguém acreditava, a gente foi lá e ganhou lá dentro. Então, playoff, enquanto não termina, tudo pode acontecer. Pois é, Brunão, agora é jogar, né? A bola vai subir no ginásio, na Arena Farmaconde, melhor dizendo. Como bem disse o Regis, isso aí não é jogar responsabilidade para o adversário. Franca é o melhor elenco, é um dos maiores investimentos do Brasil, é o favorito, mas playoff a gente já viu muita coisa acontecer em playoff, como bem lembrou aí o Regis Maeli em 2011, Brunão. A gente tá até fazendo levantamento aqui, né? Das últimas 4 vezes que o São José chegou na final do Paulista, ganhou 3, perdeu uma só. Né, ganhou 2009, 12 e 15 e perdeu 11. Então, retrospecto aí para o São José pode animar esse retrospecto, mas retrospecto, claro, não entra em quadra, faz parte da história, é bom deixar lá gravado na história, mas hoje o encontro em quadra entre São José e Franca é totalmente diferente. Acho que o São José, desses times que o São José já enfrentou, talvez deva ser o mais difícil aí desses retrospectos, então todo cuidado é pouco e é importante fazer o resultado, né? Vencer e vencer bem aqui o primeiro jogo na Arena Farmaconde para levar o segundo jogo aí com a moral lá em cima. Um retrospecto também favorável à equipe do São José, que o time de basquete não perdeu jogando na Arena, né? Então é um bom retrospecto também. A gente sabe que isso aí não entra em quadro, fica mais para os números que estão do lado de fora, mas, queira ou não, o São José se apresenta bem aí dentro da Arena Farmaconde. Com relação ao Lucas Dias, jogador que apareceu ali na matéria do Paulo, né, falando direto da Arena Farmaconde, eu acredito que ele não joga. É muito natural que um jogador como ele, da importância dele, venha junto com o elenco, esteja presente ali no banco, dá aquele apoio, dá aquela moral, assim como ele fez nos jogos das semifinais contra a equipe do Paulistano. A importância dele para o grupo é muito grande, mas acredito que ele não terá condições de jogar. O problema no Pubis realmente é um problema mais complicado, limita aí a movimentação dos atletas. E outra, o NBB está para começar, daqui a pouco o cara joga aí no esforço, aí estoura de vez e aí compromete toda a sequência. O gancho, o molho é maior ainda, né? Porque se perder 3 jogos agora do que ficar 5, 6 meses fora. Exatamente. E outra, é o primeiro jogo da série ainda, né? Precisa ver o que vai acontecer. Vai que Franca consegue a vitória aqui, aí já encaminha bem o seu título. Mas, enfim, em relação a título também, né, Brunão? A gente falou aí que a equipe do Franca é o favorito para a decisão, mas a gente viu o Paulistano, que é uma equipe, acho que equivalente à do São José, complicar e muito a vida de Franca, jogando lá em Franca. Ou seja, ainda está em aberto o jogo de hoje, acho que vai delimitar muito bem o que pode ser essa final. E mesmo se o São José não vencer aqui, né, perder, porque o Paulistano ganhou de Franca lá. Na semifinal. Perdeu aqui e ganhou lá, né? Podia ter passado para a final. Pois é, estava com o jogo na mão no finalzinho, acabou vacilando. Então, tá tudo em aberto, né? A gente tem que ver, mesmo com o resultado de hoje, ganhando ou perdendo, a decisão ainda vai ter mais 2 ou pelo menos um jogo fora de casa. Então, não dá para a gente tirar como média precipitadamente antecipado, né? Então tem que esperar, apesar de a gente ter falado aqui do retrospecto do São José, da história das finais e dos jogos esse ano aqui na Arena Farmaconde, favorecer o São José. É verdade, tudo depende de encaixe, né? Por exemplo, Franca e Paulistano, os times se encaixaram, principalmente para o Paulistano, que fez uma grande semifinal contra a equipe de Franca. Se derem esse encaixe contra a equipe de Franca pelo lado do São José, poderemos ter uma final muito equilibrada, mas a gente tem que saber também, individualmente, a equipe de Franca acaba sendo melhor que a equipe do São José e agora tudo vai ser decidido dentro dos 40 minutos, se não tiver prorrogação, né? A gente vai saber quem leva o primeiro jogo desta grande final. Matheus, coloca pra gente aqui, então, as datas dos jogos, começando hoje a primeira final, São José e Franca, hoje, 20 horas, ginásio, a Arena Farmaconde, melhor dizendo. Próxima, tá errado ali, ó, mas o próximo jogo é na quarta-feira, dia 20, Franca e São José, lá no ginásio Pedrocão. Na quinta-feira ali, o segundo jogo é na quinta-feira, Franca e São José. No dia seguinte, se precisar desse terceiro jogo, vai ser uma
maratona se precisar de 3 jogos, mas é a regra do campeonato. E lembrando, São José já entra em quadra no próximo sábado, estreando pelo NBB contra o Botafogo. Botafogo que tem Sebastião Figueiredo como técnico do Botafogo, já vai ter um reencontro aí do Sebastião contra a sua ex-equipe, tá certo? Então, reforçando para você, hoje 20 horas, a Arena Farmaconte, hoje 20 horas, vai receber sem dúvida alguma um grande público e claro, na quarta-feira a gente traz todos os detalhes desta grande final para você, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, na volta tem basquete feminino e futsal sub-20 em destaque para você. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte e voltamos a falar de basquete, mas do basquete feminino. Estão definidos os grupos da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Depois da realização dos 2 últimos jogos da fase de classificação neste final de semana entre Catanduva e Ituano, com vitória do Ituano por 96-64 e da vitória do Araraquara fora de casa contra o Corinthians por 63-48, a classificação final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Calma, Brunão. Tosse, Brunão, vai. Eu espirrei. Espirrou. Segurando o espirro, tadinha. Coloca pra gente aqui, Matheus, a classificação final, aquela completa. Aí, ó, olha só. Depois dos últimos jogos, todo mundo com 8 jogos. Campinas, líder com 15 pontos, 8 jogos, 7 vitórias, apenas uma derrota. Aliás, o Ituano também, olha só, mesma situação. E o Santo André também na mesma situação. Aí, pelos confrontos diretos entre as equipes, por isso que o Campinas fica na frente do Ituano, que fica na frente do Santo André. Quarta posição, Araraquara, Corinthians é o 5º, 6º, Ourinhos, 7º, São José Basquetebol, 8º, Catanduva, o Pro Esporte Sorocaba, mesmo na lanterna e perdendo todas as partidas, vai para a fase de realinhamento, que ficou assim, dividido em 2 grupos. Grupo B, os 4 primeiros, Campinas, Ituano, Santo André e Araraquara, todo mundo joga contra todo mundo para definir o posicionamento final dessas equipes. São José está no grupo C, ao lado de Corinthians, Ourinhos, Catanduva e o Pro Esporte. Todo mundo joga contra todo mundo, turno único, com mando de quadra invertido em relação à primeira fase. E aí você sabe, o primeiro aqui do grupo B vai enfrentar o 8º do grupo C. O segundo aqui do grupo B vai enfrentar o 7º, no caso aqui o 4º colocado aqui do grupo C, e assim sucessivamente aquele confronto olímpico. Somente a última equipe que vai sobrar não avança para os playoffs de semifinais. Brunão. Que tem tudo para ser mesmo o Pro Esporte de Sorocaba, a não ser que surpreenda aí e vença todos os jogos, né? Mas boa sorte para as meninas do São José, é um outro campeonato, né? Enfim, é um campeonato da parte de baixo da tabela. Eu acho que o São José não fica fora, mas aí tem que ver, tem que pontuar bem, tem que ficar bem ranqueado para poder escapar aí de um possível primeiro colocado ali. Então, é lógico que nessa altura do campeonato não dá para escolher adversário, porque uma hora vai acabar funilando, os mais fortes vão encontrar os mais fracos, mas São José tem tudo para fazer uma boa campanha. Pois é, se conseguir escapar dos 3 primeiros, né, Campinas, Santo André e Ituano, ou melhor, Campinas, Ituano e Santo André, eu acho que São José realmente tem chances de avançar para um playoff de semifinal. Pegando uma dessas 3 equipes, e isso é muito provável de acontecer, realmente a situação fica mais complicada, mas aí a gente vai ver conforme as meninas entrarem em quadra num possível playoff, tá certo? Assim que divulgarem as datas, claro, a gente informa para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o programa de hoje, a gente volta a falar de futsal, mas dos meninos do Sub-20 do São José, que tem decisão amanhã no Ginásio Tênis Clube. Eles entram em quadra pelo jogo de volta das 8º de final da Talentos LNF, precisando da vitória para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de empate ou vitória do time do Jaraguá, que venceram o jogo de ida por 3-1, São José estará eliminado. É um regulamento meio estranho, mas já era sabido desde o começo. Não tem aquela vantagem, né, por jogar em casa, até porque tudo foi sorteado, tanto o adversário quanto o mando de quadra, por isso que tem esse regulamento. Ou seja, Jaraguá venceu o primeiro jogo, o São José precisa vencer o jogo, independente do resultado, obrigatoriamente o São José vencendo, a decisão vai para os pênaltis, como eu disse, empate ou vitória do Jaraguá, Jaraguá avança para as quartas de final direto. Eu não duvido da vitória do São José, acho que é bem provável que o São José vença, porque jogando em casa o São José tem tido boas atuações nessa Talentos LNF, aí o problema é o pênalti, né? Se bem que o Murilo Gazizi já foi bem em decisões de pênalti, pegando pênalti
Até pelo time adulto. Pelo time adulto, inclusive. E é isso que eu ia falar, no time adulto, em clássico e num jogo de decisão, né? Na final se não me engano, foi da Copa Paulista ou da Copa da Liga, um negócio assim, né? Então, o Murilo, ele é pegador de pênaltis. Ele entrou para pegar pênaltis e conseguiu até pegar um pênalti contra o Taubaté numa final de campeonato. Então, vencendo o São José, tem boas chances aí, mas aí, é lógico, né? Tem a questão do batedor, né? Pode não ser o dia de algum batedor, enfim. Eu não gosto de dizer que pênalti é loteria, pênalti é mais competência, treino, mas tudo pode acontecer na decisão de pênalti. Pois é, e já tem time classificado para as quartas de final. Matheus, coloca pra gente aqui, porque já teve jogo neste final de semana. Olha só, o Carlos Barbosa garantiu aí a sua classificação. Dá um jogo de volta aqui, hein? A classificação, o Carlos Barbosa já tinha vencido o jogo de ida, venceu por 3-1 o Atlântico Erechim, 12-1 para cima do Campo Mourão, já tinha vencido lá em Campo Mourão, voltou a vencer com uma goleada. O Minas, que tinha vencido o Joinville fora de casa por 6-1, ficou no empate agora 4-4, o Minas avança. Hoje teremos mais 2 jogos, o Pato Futsal contra o Corinthians, o Marreco enfrentando a equipe do Sorocaba. Amanhã o complemento da rodada com o Moarama e a Soeva, São José e Jaraguá, Joaçaba e Santo André. Esperamos uma boa apresentação dos meninos do São José, que vai ter que vencer nos pênaltis para avançar, tá certo? Brunão, vambora? Vambora. Vambora então. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer ter você aqui no Hora do Esporte. Melhoras aí na Rouquidão. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Amanhã, hoje eu estarei na Arena Farmaconde, amanhã na Talentos LNF e tudo na quarta. Você confere na quarta-feira, no próximo Hora do Esporte. Tchau, um abraço. Vai ser um Brunão Pop Show na quarta-feira. Que beleza. Luizão, grande abraço pra você, hein, Luizão. Luizão, você tá meio amarelo, parecendo o Simpson. Que beleza, hein? Parecendo o Homer. Que beleza. Grande abraço. Agora que eu vi, tá meio amarelão. Mas um abraço pra você. Quieto, japonês. Um abraço pra você, Luizão, sempre trazendo informação pra comunidade estúdio que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão e Luizão, menos amarelo. A gente espera você na próxima quarta-feira. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.